Boa noite, amigas, amigos. Vamos chegando para o nosso bate-papo semanal aqui na Logos. Vamos conversar hoje com um convidado muito especial, como vocês já sabem, falar aí do impacto da pandemia nas eleições desse ano. Lucas já entrou aí. A Lu já entrou também. Vamos ver se... Parece que o convite está chegando. Boa noite aí, Sebastião, Nazinha. Agora... Lucas está entrando aí. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom, Lucas? Muito obrigado aí por eu aceitar esse convite. Eu que agradeço o espaço, o convite, agradeço quem está assistindo, quem vai acompanhar a gente durante essa live. E assim, essa é uma das últimas lives que eu pretendo fazer, porque agora começou, né? Não que não tivesse começado, mas agora começou. E aí até assim, alguns outros amigos convidaram, eu falei assim, agora não tem mais jeito que sou trabalhador braçal do marketing político, então agora eu tenho que trabalhar, não dá mais para produzir tanto. É isso aí, eu sei como é. E aí eu te agradeço mais ainda, porque a história desse convite foi bastante legal, eu tô meio ali, acho que no meio, né? A gente sempre se acha mais novo do que é, né, Lu? Eu não acho que eu sou um dinossauro nesse trabalho, mas também demorei um pouco para entrar de vez na questão do marketing político digital. Tá dando uma travadinha? Aí, voltou. Voltei. Desculpa. Mas aí eu tava falando que, assim, há pouco tempo, né, eu trabalho desde 2000 e pouco já com isso, 2006 já estava com a empresa, mas a questão o perfil aqui no Instagram mesmo é muito recente, né? Mas aí a gente entra nesse mundo digital e começa a ver que a gente tem que se atualizar, né? Eu comecei as campanhas aí de forma analógica, e aí a gente, há pouco tempo, abriu esse perfil e vai atrás das referências, né? Do que a gente acha interessante de conteúdo. Sim. E de cara, assim, eu comecei a te seguir e falei, nossa, conteúdo um melhor que o outro, muito assertivo. E assim, a gente nem se conhece pessoalmente, né? Então eu fiz o convite pela admiração que eu tenho pelo seu perfil, pelo que você, né, por suas ideias. Voltou? Voltei. Cara, você sabe assim, eu tô tentando me acompanhar, o pessoal tá até reclamando aqui que nos comentários que a minha imagem tá ruim na live, e sempre o meu retorno é a minha esposa, né? Então ela tá aqui falando, ó, tá ruim. Aí eu tento mudar de conexão, sair do Wi-Fi, voltar para ver se melhora. Então, desculpa, galera, eu tô tentando acertar para ficar melhor para vocês e para ficar melhor para o meu amigo também. Mas pode continuar. Ao vivo é assim, né? Mas já vou te passar a palavra, que o convidado aqui é você, mas aí só contando a história para o pessoal que está entrando aí entender. Aí nessa admiração, nessa nossa referência de um perfil que trabalha o marketing político dentro do ambiente digital, que é uma coisa mais recente para mim, né? É lógico que em equipes, a gente trabalhando, sempre teve colegas aí que fizeram um bom trabalho nesse sentido. Mas aí, a gente trocando ideia ali, gente conversando
nos directs, nos comentários, eu resolvi, vamos chamar o Lucas para bater um papo que vai ser muito legal. E você, de forma humilde, assim, né, aceitou na hora. Nossa, achei que não ia nem ler meu convite. Mas já agradeço demais. Você sabe que as pessoas me chamam a atenção sempre pela inteligência, e tudo que você levantou naquela vez que a gente debateu ali nos comentários foram pontos que me fizeram refletir bastante. Então, assim, eu que tenho orgulho de estar conversando com você. Agora, meu amigo, deixa eu te pedir um favor. Eu vou fechar a minha participação e vou solicitar de novo para ver se melhora, porque o pessoal tá reclamando mesmo que tá muito ruim. Eu vou ver se melhora a minha cara, porque assim, eu já não sou um cara muito belo. Se ficar tudo quadriculado, igual fugitivo, preso, vai ficar pior. Então eu vou fechar a minha. Beleza. E já solicito na sequência. Gente, aguarda aí. 1 segundo eu já tô de volta. Beleza, pessoal. Voltei. Aí. Deixa eu perguntar, para você, eu apareço normalmente assim? Tá aparecendo e depois fica um pouco quadriculado, vai dando. Sério? Tá instável, assim. Continua dessa forma? Então vamos tocar assim, que o importante é a galera aparecer. Eu vi que a Gisele aí, Flores, perguntou qual será o assunto. Fala aí para ela, meu amigo, porque aí eu já fiz você perder muito tempo dessa live. Vamos lá, eu tava aí contando a história, a gente ia chegar lá. Aí nos comentários que a gente estava trocando ideia, como você falou, em um dos seus posts, que são posts, né, que faz a gente refletir, debater bastante, a gente começou a falar sobre os impactos da pandemia, né? A campanha vai ser falando do Covid, da pandemia, ou não? Tem impactos indiretos, municípios maiores, municípios menores, como que se trabalha isso? Aí foi, depois dessa conversa, esse bate-papo, dá pra gente ir lá pro nosso boteco também. Então, assim, eu já vou te passar aí a palavra, só que antes, pessoal que está chegando aí, te conhecer melhor, passar o seu currículo rapidinho aqui. Nosso convidado, então, de hoje, Lucas Pimenta, é jornalista, formado pela Universidade AMB Morumbi, com especialização em marketing político e campanhas eleitorais pela PUC São Paulo. Recentemente concluiu o curso Citizen Politics in America, Public Opinion, Elections, Interest Groups and Media na Universidade de Harvard. Essa eu tinha que ter treinado mais. Nem eu sei falar isso aí, viu? Nem eu. Esquece isso aí. Assisti com o Google, fiz o curso com o Google Tradutor. Não tem crise, fica tranquilo. Tem mais de 10 anos de experiência em comunicação política e pública, tendo trabalhado na Câmara Municipal de São Paulo, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e na Secretaria Estadual de Segurança Pública também. Agradeço demais mais uma vez, a palavra é sua para a gente começar então com esse primeiro tema aí, né, da questão da pandemia. Agora que a gente tem a data oficial da eleição, né, pode emendar esses dois temas aí, da data da eleição e da pandemia nos municípios, da eleição municipal, né? Então, assim, se a gente for pensar quais são os primeiros impactos da pandemia na eleição, obviamente é a mudança da data, né? Então, a primeira coisa que a pandemia impactou nas eleições é a mudança da data. Então, agora, o que era 4 de outubro passou para 15 de novembro, e o segundo turno, que era 25 de outubro, passou para 29 de novembro.
Então, essa é a primeira grande mudança que a gente tem aí com o impacto na pandemia. O segundo grande impacto da pandemia nas eleições está na forma de fazer campanha. Aliás, eu acho esse muito maior do que a mudança de datas, porque assim, se fosse um mês antes ou um mês depois, muda pouca coisa para quem está trabalhando ou para quem não está trabalhando. Então, assim, maior do que isso é a forma de fazer campanha, o quanto isso vai impactar na forma de fazer campanha. Primeiro, campanha no presencial ou presencialmente, campanha de rua. Isso foi completamente afetado, por mais que quando chegar novembro ou chegar outubro, a pandemia tenha os casos tenham se estabilizado, os hospitais estejam mais vazios, o comércio esteja aberto, a proximidade, principalmente as reuniões, vão estar restritas. Apesar de que aqui em São Paulo parece que amanhã o governador vai anunciar a reabertura de teatros e cinemas. São uma boa para quem ainda pensa em fazer campanha presencialmente, né? Então, mas mesmo assim, a campanha presencial, a campanha física foi completamente comprometida, completamente afetada. Então, o marketing político digital, que não se resume só às redes sociais, tem muitas outras coisas que envolvem o marketing político digital, que já tinha mostrado sua força em 2018, agora está ainda mais relevante, ainda mais importante. E pior, assim, ou melhor, ele se tornou indispensável, porque ainda em 2018, apesar de muitos candidatos eleitos fazerem grande uso intensivo das redes sociais e do digital, especialmente do digital como todo, muitos candidatos foram eleitos sem um uso decente do digital, com uso mínimo, com o trivial do digital. Por quê? Porque eram pessoas de base, que tinham suas bases, que fechou muito bem um grupo de apoio de líderes, que amplificou a campanha tal, e trabalhou isso. E conseguiram se eleger. Agora, até para você fechar boas lideranças, montar um grupo de apoio forte, coeso, que vai ajudar você a ganhar a eleição, o digital também vai ser importante, porque você vai ter que fazer uma reunião no Zoom, no WhatsApp, com essas lideranças, conversar com elas para acertar antes tal de uma reunião presencial, porque o cara também não vai querer te receber à toa. Então, mudou a data e mudou a forma de fazer campanha. E pior, ou melhor, mais ainda, mudou o sentimento da campanha. E aí o meu amigo é especialista em pesquisa, sabe bem disso, que uma das coisas mais importantes numa campanha é o sentimento do eleitor. Aliás, uma das mais importantes, eu não vou ser mureteiro, é a mais importante, é a mais importante da campanha. Então não interessa se o candidato tem o vídeo mais bonito, a campanha de TV mais incrível, o melhor logotipo, o melhor slogan, o melhor jingle, se ele tem os maiores apoios, se ele tem as maiores lideranças, se ele não consegue dialogar e falar aquilo que o eleitor quer ouvir. Se ele não consegue falar sobre aquilo que o eleitor está vivendo, sobre aquilo que o eleitor está passando. Então, é primordial o que isso mudou na campanha, o que a pandemia mudou nessa campanha. Por quê? Que aí foi aquela nossa discussão, que aí, para voltar, que é aquilo. O que traz a pandemia? Quando eu falo que a pergunta do eleitor na campanha vai ser assim, o que você fez por mim na pandemia? Mas não é na pandemia. Não é simplesmente assim, falar sobre achatamento de curva, falar sobre nível de transmissibilidade do vírus, cepas.
cepas de vírus, testagem, cloroquina ou não cloroquina. Não é sobre isso. É o depois, é o pós-pandemia, que ao mesmo tempo é o durante. Por quê? São dois assuntos que vão tomar conta dos debates eleitorais e que o Brasil inteiro, de alguma forma, sofreu com essa pandemia. O primeiro e mais importante, sempre foi relevante em todas as eleições, é o bolso. O bolso do eleitor é a parte que mais você, candidato, tem que pensar. E todo eleitor, por causa da pandemia ou por causa da quarentena, aí depende de que lado da força você está, sofreu no bolso. O cara perdeu o emprego, ou está perto de perder, ou teve o salário reduzido, fechou o negócio, ficou perto de fechar, ou está cheio de dívida e está com medo de fechar. E, por último, aí a Joyce falou aqui, a questão da saúde. Mas não é assim, a saúde, tem tantos casos, tem tantos doentes. É a questão de que a ineficiência do nosso sistema de saúde ficou muito claro em todas as cidades. Aquilo que os políticos, principalmente os mandatários, conseguiam maquiar, ficou muito evidente de que o nosso sistema de saúde é ruim. Então, se você quer dialogar com os eleitores nessa eleição, se preocupe com o bolso e com essa questão da saúde, sobre esse escancaramento da ineficiência da nossa saúde. Vai girar muito em torno disso. Na minha opinião pessoal, vai girar muito mais em relação ao bolso do eleitor, porque até lá o bolso vai pegar, do que a própria questão da saúde. Mas essas duas questões vão ser centrais. É muito interessante, a gente estava comentando, e aí vem umas coisas, como a própria Joyce colocou, valorização da vida e economia, como se fosse uma dicotomia, né? Mas aí quando isso vai no local, que é aquilo que a gente estava conversando lá no post, aí você vai ver como que o prefeito ou a oposição estão atuando lá no local, né? O prefeito que conseguiu dar um sangue, algo a mais, né? Ao contrário, o pessoal da oposição que não está vigilante, eu estou recebendo vídeo, foto, mensagem de cliente da oposição com o prefeito no meio do povo sem máscara. Opa, vai registrando aí, né? E o pior não é nem isso, né? Eu, assim, de maneira geral, e você como especialista em pesquisa, e confio no trabalho que você faz, de uma maneira geral, no começo lá da pandemia, as avaliações de prefeitos e governadores subiram muito. Por quê? Porque geralmente, e aí vamos falar o português rasgado aqui, a política só é sentida na vida das pessoas quando ela atrapalha. As pessoas só percebem que o político ou a política existe quando ela atrapalha a vida das pessoas, quando ela faz alguma coisa ruim para a vida das pessoas. Só que nessa pandemia, a vida causou algo mais ruim do que ou mais ruim é a dose, né? Algo pior do que a própria política. E aí os governadores e os prefeitos, no geral, agiram. Foram tomar a frente, fecha o comércio, olha, vamos atrás, tal. Até o Congresso Nacional, sempre pessimamente avaliado, melhorou a avaliação, porque foi lá, aprovou o auxílio emergencial, tal. Só que agora, passou o tempo. E as pessoas estão percebendo alguns erros enormes de líderes. Esses erros estão ficando mais claros. E aí a avaliação de governadores e prefeitos, que fez assim no começo da pandemia, está começando a ruir. Por quê? Justamente pelo que você falou. Porque assim, agora, o cara que ficou aí com 2, 3 meses de comércio fechado, tá vendo o IPTU... Já não consegue segurar mais. O IPTU e o ISS dele chegando,
E o prefeito não fazendo, por exemplo, um projeto de lei ou um decreto para isentar ele de IPTU e ISS. Ou seja, qual é o sentimento do comerciante? O cara teve o comércio fechado pelo prefeito e o prefeito continua mandando boleto para eu pagar, porque o IPTU, o ISS, o ITBI, todos os impostos municipais são de responsabilidade do prefeito. Então o prefeito está mandando boleto para ele. E mesma coisa o cara que perdeu o emprego, o cara que teve o contrato de trabalho suspenso e reduzido. Ele viu o poder econômico, a comida, a despensa dele esvaziar. E aí ele não está vendo o prefeito tomar atitude nenhuma séria para que a despensa dele encha de novo. Então, eu gosto de trazer algumas referências. Eu sou ruim para isso, porque geralmente eu trago referências muito populares. Então tem duas, né? Mas a que mais me marca nesse momento é a seguinte, é a do Maquiavel, né? Que as pessoas lembram mais ou demoram mais para esquecer, eu não vou lembrar ipsilíteres a frase, as pessoas lembram mais do bem que perderam do que da morte do pai. Então, sim, assim, parece uma frase maldosa, como todas de Maquiavel, mas é isso. As pessoas estão preocupadas com o dinheiro no bolso. E é nisso que você, candidato, tem que agir. É nisso que você tem que atuar. É nessa causa que você tem que falar. Eu vejo muito candidato, porque assim, foi até aquela nossa discussão nos comentários, né? Você falou assim, a campanha municipal é local. E você tem completa razão. Só que o local hoje é outro. Antigamente, ou pelo menos na eleição de 2016, cada cidade tinha o seu problema, a sua peculiaridade única. Então, por exemplo, tinha cidade que era muito suja, tinha cidade que era muito esburacada, tinha cidade que não tinha asfalto, tinha cidade que o prefeito foi pego em 200 mil escândalos, então tinha a pauta da corrupção, tinha cidade que tinha a pauta do transporte público, as mais variadas. Hoje, isso na minha percepção e avaliando os anseios, temores de pesquisas de cidades diferentes, porque eu trabalho em diferentes cidades, pelo menos aqui no estado de São Paulo e de diferentes portes. A questão econômica do comerciante e do empregado e acessória à questão da saúde, da deficiência da saúde, virou um tema meio que geral. A não ser que sua cidade, a não ser que a cidade dos candidatos que estão nos ouvindo seja Fernando de Noronha, mas mesmo assim lá, que é uma ilha fechada, também afetou por causa da questão do turismo. Turista não entra mais lá, o bolso das pessoas é que foi prejudicado. Então tem esse componente. Desculpa me alongar. Não, que isso. É isso mesmo. Agora, normalmente a gente vai falando quem está entrando, dando boa noite, mas hoje, com a sua presença aqui, não vai dar para ficar citando um por um. Um abraço para todo mundo. Tatiana, Francisco, Emanuel, sintam-se todos abraçados aí. Eu queria pegar um assunto, porque assim, a gente tem uma coisa interessante acontecendo também, que você já tocou um pouco na sua fala, que é assim, né? Desde, sei lá, 2008, foi eleição municipal, talvez foi a primeira que eu trabalhei mais, assim, com, né, mais força. Mas desde 2012, essa questão digital agora vai dominar. O digital, a campanha vai ser só digital, Bom, 2018, como você já citou, a gente já viu uma influência, né? Agora, 2020 vai ser realmente a eleição do marketing digital? Ou a gente tem aí diferenciações em relação a porte de cidades, se bem que hoje até cidades menores estão preocupadas em fazer campanha digital, né? Cara, essa é a eleição do digital, como eu falei, em todos os sentidos. Não só para o candidato dialogar com o eleitor,
mas até para o candidato organizar a sua campanha. Organizar que eu digo, pô, preciso fazer uma reunião com os apoiadores, com o pessoal que vai mexer lá com a mobilização da campanha. Fica impraticável hoje fazer uma reunião pessoalmente, uma reunião física. Pode dar até problema. Você imagina assim, você é candidato a prefeito da sua cidade, aí você reúne todos os pré-candidatos a vereador do seu partido e da coligação que vai te apoiar como prefeito, apesar de não ter mais coligação na proporcional, partidos podem se unir para apoiar um prefeito, um candidato a prefeito. Aí você reúne lá 100 pessoas, 50 pessoas num lugar. Pô, se eu sou seu adversário, eu mando alguém lá fotografar e falo assim, olha o candidato a prefeito aqui, ó, tá reunindo 50 pessoas numa época de pandemia. Então o digital vai ajudar os candidatos até mesmo a organizar a sua campanha. Pelo WhatsApp, pelo Zoom, por planilhas do Google Docs, o que for. Isso aí tá fechado. Agora, sim, quando as pessoas falam de falar com o eleitor, e aí foi legal que a Rita acabou de comentar aqui, que no interior os maiores de 60 anos não têm Facebook. Aquele post que você fez um post outro dia, né, sobre isso, a rede social para utilizar, né? Porque assim, a Rita ela é de uma cidade de menor porte não, mas mais pro interior do Brasil. Então, assim, na capital, aqui em São Paulo, é impensável que um cara se candidate a vereador sem ter um site, sem ter obrigatoriamente Facebook e WhatsApp, sem ter o Instagram. Agora, no interior, hoje, se eu fosse apostar em duas redes, eu apostaria no Facebook e no WhatsApp. Apesar de muitos idosos ainda não usarem o Facebook, o que não é tão muitos assim, viu? Porque o Facebook tem 130 milhões de usuários ativos no Brasil. A gente tem uma população de 200 milhões, ou seja, 13 a cada 20 usam o Facebook. E aí também, se você ficar muito preocupado com os idosos nessa campanha, saiba que o TSE vai fazer uma grande campanha para que os idosos não vá votar, para que o idoso não vá votar. Então, se você ficar assim, não, eu vou fazer grupo de risco, né? Isso, eu vou fazer campanha para idoso, você vai ter que ter mais dinheiro que o TSE, que vai anunciar na Globo falando para o idoso não votar. Então, eu nem indico trabalhar essa pauta do idoso. Mas, mesmo assim, se você quer alcançar o público médio, dar capilaridade à sua campanha, é Facebook e principalmente o WhatsApp. Todo mundo tem o WhatsApp. Aí eu cito a minha avó. Minha avó tem 70 e pouco, acho que ela fez 80 já, minha avó. 82 lembra a minha esposa aqui agora. E olha que é a minha avó. Tomara que minha mãe não esteja assistindo isso aí, senão ela vai ficar possessa. 82 anos da minha avó. Minha avó não tem Facebook, não tem Instagram e tal. Mas minha avó passa o dia no WhatsApp. Se eu parar aqui agora e mandar um áudio para ela, 2 minutos depois, ela vai responder. Então, assim, por mais que a gente ache assim, não, no interior, ou o idoso, ou o analfabeto, ou qualquer tipo de público que pareça inacessível, o WhatsApp está muito presente. Muito presente. Ou seja, hoje, apesar da nossa população não ter uma educação digital, a nossa população, de uma forma geral, é digital. E aí que entra de você facilitar a comunicação com essas pessoas. Então, por exemplo, se você tem um público mais apurado, você pode trabalhar sua comunicação digital de uma forma. Agora, se você tem um público mais rural, um público menos educado digitalmente, você pode facilitar isso. Ficar mandando no Zap, como diria... E trabalhar muito bem o Zap. Trabalhar o Zap como você trabalha com a sua família, com os seus amigos.
para você encurtar esse espaço e fazer essa pessoa acostumar com você no digital? Tem muitas possibilidades. Ô, Lucas, aproveitando essa fala sua, vai encaixar direitinho com a pergunta que o Francisco Abreu enviou aí, ó. Como conquista o voto através do digital propriamente dito? Essa é a pergunta de $1 milhão. Cara, eu costumo falar que assim, ó, o que conquista o voto não é o meio. Isso que eu ia comentar também. Não é o meio, não é o digital, não é o físico, não é o carro de som, não é o meio. Não é a estrada que você usa para chegar lá. É o carro e o combustível. A estrada que você vai usar, às vezes vai facilitar ou vai dificultar o caminho. Vai ser mais lento ou vai ser mais rápido. É igual você fazer uma viagem. Você vai escolher uma estrada de terra ali, esburacada, vai demorar muito mais a viagem, corre o risco de furar um pneu e tal. Você vai escolher uma estrada recapeada, bonita, vai ser mais rápido, mas às vezes você vai pagar um pedágio, principalmente se for aqui no estado de São Paulo, aí que você vai pagar um pedágio bonito mesmo. Mas o que interessa para chegar lá é o carro e o combustível. E o que é o carro e o combustível nessa história de fazer campanha? Posicionamento e narrativa. Aí você vai falar assim, posicionamento e narrativa. Eu gosto de exemplos. O que é o posicionamento? No interior, eu sou natural de Dracena, apesar de morar em São Paulo. Tem festa de casamento, festa de aniversário, tem um negócio que chama dança das cadeiras, né? Então, não sei se aí na sua terra brinca, então tem lá 30 pessoas, 28 cadeiras, 27 e tal, começa a tocar uma música, para a música, você tá sentado na cadeira, você continua, você não tá fora da brincadeira. Posicionamento é isso. É você escolher um público, um nicho, um pedaço das pessoas da sua cidade, isso para a campanha no Legislativo, sentar em cima daquele público e não deixar ninguém ocupar o seu lugar até acabar essa dança. Aquela cadeira é sua, aquele público é seu, não saia de cima dele. E narrativa é como você vai encantar esse público. Então, como é que você vai falar com ele? O que você vai contar? De que maneira você vai comunicar? Quais assuntos você vai abordar para sentar naquela cadeira e não sair de cima? E aí eu entro no principal dessa história toda. Porque aí vão perguntar assim para mim, Lucas, mas como é que eu sei qual é meu público para definir meu posicionamento e as narrativas que eu vou contar? E aí o posicionamento e a narrativa você pode usar presencialmente, no carro de som, onde for. Por isso que a estrada é o menos importante, é o carro e o combustível. Porque antes disso, antes da estrada e do carro e do combustível, existe o motorista. E o motorista dessa história toda chama-se pesquisa. Então, assim, para você saber como é que você vai usar o carro, como é que você vai usar o combustível, que estrada que você vai escolher, precisa do motorista. E o motorista é a pesquisa. E aí você tem diversas formas de fazer pesquisa, mas aí o meu amigo é muito mais especialista do que eu. Que isso. O Francisco já está agradecendo a resposta aí. Duas coisas. Primeiro que em Minas, onde eu cresci, minha família de lá, essa dança das cadeiras é comum. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, ainda não participei de uma festa com ela, não. Cara, mas você tá... Eu vou falar um negócio, você tá muito diferente. Porque assim, eu ia perguntar da onde você é especificamente. Aí você já me respondeu que em Minas, onde você cresceu e vive em Vitória, no Espírito Santo, inclusive a terra do meu grande amigo Darlan. Isso aí. E eu vi você com o copo do Corinthians, mano. Copo do Corinthians? E corintiano, maloqueiro sofredor. Poxa, cara. Isso aí. Tudo bem, não tem problema. Cara, e sobre a questão do digital, quando a gente entrou nessa pauta, agora o digital domina, aí você fez uma explicação totalmente didática, perfeita, o pessoal está elogiando aqui no chat, que um sociólogo mais acadêmico, né, num discurso, as pessoas muitas vezes não iriam entender, né?
Porque se a gente pegar Max Weber, a tal do dilema da jaula de ferro de Max Weber, é justamente isso, né? Você tem o que ele chamou dessa jaula de ferro, que você tem, por exemplo, para a gestão, para as empresas e administrações municipais, por exemplo, públicas também, você tem a burocracia como um tipo ideal para agilizar o processo, né? E aí, quando você se apaixona pelo meio, pela ferramenta, pela estrada e esquece o objetivo, como você disse, você vira a burocracia senso comum que a gente vive hoje, né? Então, assim, o digital vai ganhar minha eleição, o meu carro de som, o meu site, não sei o quê. Gente, a questão é a ferramenta. Qual que é a melhor ferramenta que eu vou aplicar para o meu objetivo? Não esquece que o seu objetivo é se eleger, né? Tem gente que esquece. A cor tá bonita, a música tá bonita, mas o objetivo... Não, tem um vereador com mandato aqui em São Paulo, eu não vou citar o nome dele, só vou citar quem não é o Rinaldi de Gílio, que esse é meu cliente. É um outro vereador daqui de São Paulo, ele é um cara, assim, muito gente boa. Um cara, assim, cara legal. Ele tem vídeos incríveis, cara, incríveis. O drone sobe, vem, o sol nasce, ele anda, assim, é tudo lindo, cara. Parece peça de cinema e tem música, tudo é autoral nele. Ele tem artes lindas, tudo é lindo, é lindo. É a comunicação mais linda que eu já vi na minha vida. Mas eu sempre brinco com o meu cliente que não tem uma comunicação tão esteticamente bela assim, de que esse cara que tem a comunicação esteticamente bela, o vídeo lindo, o drone, a grua e tal, ele não tem posicionamento e não tem narrativa. Então você não sabe onde ele está, com quem ele fala, você não sabe que espaço ele quer ocupar, ninguém sabe que espaço ele quer ocupar, ele evita confronto com todo mundo, então ele não combate nada, mas também não defende nada. Seria um maravilhoso candidato a prefeito. O problema é que ele vai ser candidato a vereador. E aí vai ser muito complicado para ele. Então, quando você... Os candidatos que estão nos assistindo aí, quando você for fazer sua campanha, a estética, ou a estrada, ou a ferramenta, o que for, o que você vai usar, é algo irrelevante perto da história que você quer contar e para quem você quer contar essa história. Então, assim, não se preocupa. Tem candidato que fala assim para mim: Lucas, olha, eu tô gravando as coisas com o celular, tem problema? Eu falei assim, não, o problema é o que você fala no que você está gravando e para quem você fala. O como você está gravando, pouco interessa. E aí eu emendo essa conversa num post muito interessante que você colocou também, que traz para a gente refletir e que eu acho muito assertivo também. Nenhum candidato é eleito só com marketing, que é o que a gente está falando, né? Cadê a política? Você pode até usar o discurso da não política, mas você tem que fazer a política, né? Sim. Então, o discurso da não política é política. Então, essa história do marketing, vamos dizer assim, fica uma coisa estética mais fake, né? Você tem que saber trabalhar a questão da política, né? Aí eu já emendo para passar para você uma pergunta aqui do Francisco Diniz, que em meio a isso também fala do posicionamento para prefeito. Ele falou assim, você falou do legislativo, posicionamento e o prefeito, só para você complementar aí também. Eu vou exemplificar do jeito que eu gosto. Eu até fiz um post sobre isso. Campanha para vereador é o seguinte, é um monte de candidato, um monte. Aí o eleitor olha aquele monte de candidato e ele fala assim, vou escolher esse aqui. Aí ele vai lá, tira um do meio do balde, né? Aquela laranja que ele achou que é a mais bonita, que é a mais formosa, a mais saborosa para ele. Ele escolhe aquela laranja. Por quê? Porque ele achou que aquele cara é o que melhor representa o bairro dele,
é o cara que melhor representa as ideias dele, é o cara que dialogou com ele. Então, o candidato a vereador, ele é escolhido. Por isso que você tem que segmentar e falar com uma parcela pequena do público e tentar apaixonar essas pessoas. Você precisa deixar 1% vagabundo apaixonado por você e os outros 99 pode te odiar, viu? Pode ser anjo. Os outros 99 pode te odiar à vontade. Agora, a campanha para prefeito é o seguinte, são poucos candidatos. Como é que o eleitor escolhe? Ele olha e fala assim, qual é o menos pior aqui? Ah, esse aqui não, que esse aqui é ruim, viu? Ah, esse aqui, ixi, esse aqui também, olha. E esse aqui? Ele escolhe o menos pior. Então, tente ser o menos, para prefeito, tente ser o menos pior. Isso significa que você vai fazer campanha para todo mundo? Você vai agradar gregos e troianos? Não, você vai buscar a maioria, vai tentar não desagradar a maioria, de preferência, fazer necessário desagrade essa maioria. Então você junta ali, você fala, ó, com comerciantes, evangélicos, com líderes nesse bairro, eu consigo ter a maioria. Então você faz com que essas pessoas odeiem o seu concorrente. Para que as pessoas olhem e falem assim, ó, esse é o menos pior, esse é o que menos vai prejudicar a minha vida, esse é o que menos vai me incomodar quando chegar lá. Você sabe que Lula e Bolsonaro, Lula mais ou menos, porque quando ele foi eleito presidente, ele já era um cara gostado, né? As pessoas, ele já não tinha uma rejeição tão grande. Mas o Bolsonaro é um caso raro de cara que ganhou uma eleição pro executivo não tentando ser o menos pior. Na verdade, ele tentou a todo momento ser odiado por alguma parte das pessoas. Só que mesmo assim o Bolsonaro viu que as pessoas odiavam mais o PT. E ele sabia que se ele chegasse lá contra o PT, ele estaria eleito. Então, mas isso porque era uma eleição de 2 turnos, viu? Porque se fosse uma eleição de um turno só, a situação seria bem diferente para ele. Então pense nisso, tente não ser o mais odiado. Eu prometo que agora eu vou começar a responder rápido, senão não vou responder ninguém. O Instagram limita a gente, que a gente poderia ficar aqui muito tempo, é muito assunto. Teve um comentário, deixa eu ver aqui, Armando Fotógrafo. Devido aos efeitos da pandemia, acredito que esse ano teremos o maior índice de abstinência da história das eleições do Brasil. Você concorda? Ele falou abstinência? Não, eu tô lendo aqui, é isso mesmo. Não, porque assim, a abstinência a gente já tá tendo mesmo. Porque assim, a não tá podendo sair pra tomar uma e tal. Tô brincando. Não fica bravo comigo, meu amigo. É só porque eu gosto de piada. Mas abstenção, ou seja, faltas. O Armando não fica bravo com a gente, Armando. Não fica bravo, Armando, pelo amor de Deus. A tendência é que aumente mesmo. Você, Armando, tem toda a razão. Porque, assim, já na teoria, aquilo que eu falei, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer campanhas na TV para que idosos e pessoas do grupo de risco não vão votar. Isso aí vai ser cabal, isso está escrito que vai ser feito. Então, maiores de 60 anos não precisa ir votar, viu? Não corra o risco indo votar. Fora isso, depois da última eleição presidencial, muita gente aprendeu, de alguma maneira, sofrendo ou comemorando, de que, às vezes, é melhor você se isentar do processo do que ir lá para escolher o menos pior. E que isso custa muito barato, porque não votar custa R$3. Então, muita gente já aprendeu isso. Antigamente, as pessoas ficavam com medo. Hoje, muita gente já aprendeu isso.
Então vai ter uma abstenção muito maior. E aí é função do candidato, igual é nos Estados Unidos, só que numa proporção menor, convencer as pessoas a irem votar nele. Saia de casa para votar em mim. Como você faz isso? Apaixonando as pessoas. Que aí quando as pessoas estão apaixonadas, envolvidas, elas vão sair de casa mesmo para votar em você. É isso aí. Ó, você estava falando da minha paixão pelo Corinthians, que não tem a ver com geografia. Tem um amigo de infância que entrou aqui, o Diegão, que é aí de São Paulo, e ele que me dá a cobertura, entendeu? Eu fico na casa dele em Tatuapé quando eu vou lá na Arena Corinthians. Grande abraço, Diego. Tatuapé aqui pertinho, eu moro no Belém, é bairro vizinho do Tatuapé. Mas eu tô brincando com você, mas eu sou paulista do interior, moro em São Paulo e sou colorado, eu torço pro Inter de Porto Alegre. Eu conheci o Beira-Rio faz um ano. Eu não conhecia o Beira-Rio, nunca tinha ido assistir jogo lá. Então acontece, essas coisas acontecem. A Gisele Flores é pré-candidata a vereadora em Porto Alegre, o senhor tá adorando. Em Porto Alegre? Pô, acabei de falar de lá. Pô, legal, acabei de falar. Espero que a Gisele Flores seja colorada como eu. O Lick Ribeiro, boa noite. Gostaria de saber o que muda com o fim das coligações. Rapidamente, como é que já o que muda com o fim não vai ter mais coligação nas proporcionais, ou seja, cada partido vai ter que lançar chapa cheia para vereador. Não vai dar para juntar 2, 3 partidos para montar uma chapa. O que isso muda é que o partido, para fazer cadeira, vai ter que escolher uma chapa forte. Ou montar uma chapa minimamente forte para fazer cadeira. Então isso muda, porque antigamente o partido queria que um se elegesse, então ele juntava com mais 2, 3 partidos, aí aqueles candidatos se juntavam e ia dar para fazer uma cadeira. Agora não, o partido tem que pensar, se eu não tiver uma chapa forte, o meu candidato que eu quero eleito, aquele que é amigo do presidente do partido, não vai ser eleito. Então muda isso. Beleza. Ô Lucas, deu Grenal aí, viu? Ela é gremista. Ela é gremista. Tudo bem. Aqui, tem como você dar uma palhinha pra gente, rapidinho, uns minutinhos, né? Pra gente também pegar mais perguntas aqui. Que eu acompanho que você também leva muito a pauta do debate da campanha de baixo custo, né? Dá para fazer uma boa campanha, uma campanha com profissionalismo, com técnica, porque antigamente tinha aquela desculpa, não, se eu for chamar um profissional de marketing político, vou fazer uma pesquisa séria, eu faço uma enquetezinha aqui e tal, porque a questão de custo, né? Essa eleição não tem como fugir, né? Essa eleição acho que vai ser uma eleição muito voltada para as ferramentas, porque não dá para ir para a rua também de qualquer forma, como a gente já conversou hoje, né? Eu costumo falar assim, quando eu falo que eu faço marketing político de baixo orçamento, eu costumo falar assim, se você for pensar, o Neymar é rico? Perguntando para você, o Neymar é rico? Sim. Mas ele perto do primeiro da lista da Forbes, que é um trilionário, ele é rico? Não é tanto. Então, quando eu falo de baixo custo, eu não estou falando que numa cidade onde o teto da campanha é igual aqui em São Paulo, que é de 1 milhão para vereador, você vai gastar 10 mil reais e vai ser eleito. O baixo, que aí não é nem baixo custo. O baixo custo é perto do ambiente que você perto do ambiente que você está disputando. Então, assim, se você vai disputar uma campanha numa cidade grande, não dá para você despender de dinheiro, aliás, dinheiro nenhum em nenhuma das cidades. Então, assim, baixo custo, perto do que geralmente as pessoas gastam. E o caminho disso está nas redes sociais. Eu costumo falar o seguinte, na gráfica, com R$1 você não imprime 1000 folhetos e distribui para 1000 pessoas certas. Então, por exemplo, fiz um folheto de creche, quero distribuir para 1000 mães com filhos em idade em creche. Com R$1 você não faz isso.
Talvez nem com R$ 1.000 você faça isso. E nas redes sociais, com R$ 1 você consegue entregar para 1.000 pessoas um conteúdo e para as pessoas certas. Sim. E aí a questão do que a organização da campanha trata como custo ou como investimento, né? Como a gente estava falando das ferramentas de marketing, as próprias pesquisas, né? Que vai orientar, em vez de você ficar igual uma barata tonta, vai te orientar para focar nas suas ações, né? E tem gente que fala assim, tem uma enquetezinha que o meu sobrinho faz, a sua pesquisa que representa todos os setores do IBGE do município, está muito cara. Ó, vou falar 3 coisas se você tiver dinheiro em vista. Essencial. 1, pesquisa. 2, equipe de rede social. 3, impulsionamento. Então, assim, eu tenho dinheiro para pouca coisa. O que eu preciso? Pesquisa, para você saber o que as pessoas querem. Equipe de rede social para produzir algo baseado no que as pessoas querem. E impulsionamento para você alcançar as pessoas que você quer. É o básico. Legal. E foi legal você falar isso, que eu acompanhei o debate muito legal seu lá do Eleges, lá do Eleges Saraiva, né? Se pode ou se não pode, impulsionamento desde já. Além de falar disso rapidinho, do impulsionamento, eu acho que a gente pode emendar com uma outra coisa que eu queria conversar com você também, antes do Instagram começar a mandar a gente embora, que é a questão a hora também, né? Juntando o impulsionamento aí dos pré-candidatos, mas a hora também de você se declarar, de você pedir voto, e a hora de você trabalhar a política de outra forma, né? Que é outra coisa que você debateu lá também no seu perfil, né? Às vezes você encher o seu eleitorado desde já pedindo voto agora, em julho, chegar em 15 de novembro, né? Já não vai ter a mesma força, você... parece que é uma coisa eleitoreira também, você só quer troca de favor mesmo. E agora, nessa pré-campanha, você tem outras ações políticas, né, que pode sustentar isso, né? Vamos por partes. Jack Stripador. É o seguinte, impulsionar pode na pré-campanha. A única coisa que pode na campanha, que não pode na pré-campanha, é pedir voto. Então você pode impulsionar, só que você tem que saber fazer. Primeiro, saber fazer para você não exagerar muito no dinheiro que vai gastar. Segundo ponto, saber fazer, porque não adianta você ficar impulsionando conteúdo ruim. Conteúdo merda. Não adianta. Então, assim, eu sempre falo assim, sua foto, bonecão, parece que tá todo maquiado, lambrecado a óleo, com o seu logotipo, o logotipo do partido do lado, escrito assim, pré-candidato a vereador. Isso, santinho digital, isso é uma droga, isso não serve para nada. Você ficar falando toda hora, eu sou a mudança, eu sou o candidato da mudança, eu sou a transformação, eu sou... ele chegou, a hora dele chegou, a hora da mudança. Isso é uma droga, isso é uma porcaria, isso não convence ninguém. Então, pode impulsionar, mas impulsione bons conteúdos. O que é bom conteúdo? Mostrar você, sua história, sua trajetória, seus trabalhos, o que você já fez pelo social, pela cidade. Mostrar os problemas que as pessoas vivem, então os problemas do bairro, os problemas da cidade, então você como fiscalizador ali, mostrando, isso está errado, e mostrar que você deu solução, cobrei o prefeito, falei para ele, mandei carta, protocolei um ofício e tal. E também você contar histórias das pessoas. Rede social não é pro candidato falar bem dele mesmo. É para ele falar das pessoas. Eu vou tentar resumir uma história em 1 minuto. É o seguinte, ninguém liga a televisão para assistir propaganda. Eu nunca vi alguém que falasse assim, preciso ligar na Globo porque passa uma propaganda incrível na hora do Jornal Nacional no intervalo e eu preciso assistir. Não, as pessoas ligam a TV para se informar com o Jornal Nacional, para aprender, ou quem não gosta, desaprender.
ligam a TV para ver as boas histórias da novela, aquelas histórias emocionantes. Então, conte histórias emocionantes, ensine algo às pessoas, informe algo às pessoas, fale sobre o problema das pessoas, e aí você vai estar fazendo boa rede social, e aí você pode impulsionar à vontade. Não adianta você falar de voto agora que ninguém está interessado nisso. Ninguém. Só quem vive e come da política está interessado em voto e candidato agora. O resto das pessoas estão trabalhando e pagando conta. E é disso que você tem que falar. Fantástico, fantástico. Vamos ver se a gente tem um minutinho ainda para responder nossa audiência que está também interagindo, está muito legal. Véio. Gabriel Monteiro envia a pergunta: quem pode fazer essas pesquisas que o Lucas citou? Quais informações não podem faltar? Ixi, um minutinho vai ser... Quem pode fazer é ele, a pesquisa. Ele, a consultoria dele, pode te ajudar. Procure ele. Um doce. Tem gente competente aí. Não se deixe levar por quem chega nessa hora aqui em cima de eleição e fala que faz pesquisa. Tem muita gente boa que trabalha há décadas aí. Então, converse com ele, que ele é um profissional sério e pode te ajudar nisso. E assim, o que não pode faltar é muito difícil. Mas eu vou citar uma coisa que não pode faltar. Em vez de você ficar preocupado com intenção de voto, até com rejeição e etc., é dor. O que tem de problema e quais são os principais problemas que as pessoas vivem. É isso que você tem que se concentrar, porque é disso que você vai falar. Intenção de voto agora não vale nada. Nessa mesma época, em 2016, o Dória tinha 4% dos votos para prefeito de São Paulo. Ele ganhou para prefeito de São Paulo no primeiro turno e depois foi eleito governador. Ou seja, agora não está valendo nada a intenção de voto. É difícil quando você vai apresentar pesquisa nesse momento. Esquece esse número, mas é exatamente a realidade, né? Hoje eu coloquei lá aqui no perfil, aqui, né? Um TBT que me orgulha muito, que é exatamente isso. Uma mulher que nunca tinha saído candidata, foi a prefeita, foi a primeira mulher prefeita lá no município do interior de Minas que a gente trabalhou. Por quê? Porque o sentimento que as pessoas tinham, né, lá no município era essa necessidade de alguém que vinha do povo com a mudança e tal que ela trouxe, né? Muito legal. Lucas, eu acho que vai acabar, né? Falta um minuto. Um minutinho. Cara, então vamos deixar esse minutinho aqui para despedir do pessoal. Eu tenho que fazer um agradecimento especial a você. A admiração que eu tinha virtual lá nos seus posts, acompanhando o seu conteúdo, só aumentou com essa conversa aqui que a gente teve, bate-papo e a gente se conheceu um pouco mais. Queria que você soubesse, assim, gratidão pela sua presença aqui mais uma vez e agradecer toda essa audiência também que esteve com a gente hoje. Grande abraço. Boa. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui essa noite toda. Queria agradecer dessa vez em especial um amigo de infância que sempre assiste minhas lives, que é o Cleiton Baravelli, lá de Dracena. Um grande abraço, meu amigo. E em nome dele agradecer todo mundo que me segue. Muito obrigado. Me acompanhe nas redes sociais, o meu Instagram, clica aí na bolinha, Lucas Pimenta nos Olhos, o YouTube Lucas Pimenta nos Olhos. Me acompanhe, que lá eu posto dicas diárias de marketing político. Muitas das coisas que eu falei aqui, eu falo lá também. Acompanhe, Rita, todo mundo já me acompanha aí. A Nega da Rifa, minha amiga, também me acompanha. Todo mundo me acompanhe lá e obrigado, gente. Obrigado aí, obrigado, viu, meu amigo, pelo espaço. Antes de encerrar, eu vou repetir que eu fiz um videozinho chamando o pessoal para essa live, que não tem nada de propaganda, é a realidade. É o melhor conteúdo de marketing político digital que você encontra nas redes sociais. Sem dúvida, é Lucas Pimenta nos Olhos. Valeu! Minha admiração é recíproca, meu amigo, e eu desejo que a gente se encontre muito nesse meio aí, que muitas pesquisas que eu pegue para basear a minha estratégia sejam suas, porque você é um cara que é competente, um cara que estudou para isso, um cara preparado para isso. Vale muito a pena. Eu acho que tem muita pergunta aqui sobre pesquisa. Faça uma live só sobre pesquisa para responder essa galera.
Tá bom? Valeu, vamos sim. Sucesso aí, amigo. Abraço, irmão. Tchau, tchau. Tchau. Tem que encerrar.